Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches, com o tema A Gratidão Renova as Forças que nos assistem a cada hora. Rádio e TV Fraternal, feita com muito carinho para você. Uma boa noite a todos. Que eu possa ter a oportunidade de adentrar o lar de vocês com um pouco do conhecimento que essa doutrina magnífica nos traz e, dessa forma, fazendo com que a luz que esse evangelho trazido por Jesus e traduzido por Kardec possa adentrar a nossa interpretação e, a partir dela, descer para o nosso coração, onde a transformação realmente acontece. A proposta da reflexão da palestra de hoje, ela vem de um trecho da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, onde Paulo, ele provoca as pessoas da igreja daquela cidade com a seguinte frase: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E refletindo um pouco sobre isso, em tudo dai graças, a gente, primeiramente, entende a oportunidade que a gente tem de agradecer pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, pelas dádivas que a gente recebe de Deus. Mas a gente consegue interpretar de fato quais são essas dádivas? É muito fácil a gente olhar para a oportunidade que a gente tem de estar encarnado, é muito fácil de a gente olhar para a família que a gente tem, é muito fácil de a gente olhar para o emprego que a gente tem, apesar de todos os percalços que tudo isso traz para a gente, é fácil a gente sentir gratidão por toda essa oportunidade, gratidão por ter pessoas próximas da gente que nos amam. É fácil interpretar isso como uma dádiva, como um presente de Deus. Mas será que é só isso que a gente tem que agradecer? Antes de continuar a reflexão, me veio agora à mente um vídeo que há pouco tempo eu vi na internet, que dizia o seguinte: imagina se tudo que a gente reclamasse no dia seguinte desaparecesse de nossa vida. Imagina aquele chefe chato. Se a gente reclamasse desse, no dia seguinte ele teria ido embora. Aquele emprego difícil que a gente tem, no dia seguinte a gente não precisasse mais nele. Aquele filho que não ouve a gente, aquela mãe que fica dando bronca na gente, no dia seguinte ela não está mais lá para dar aquela bronca em nós. Como seria a vida sem essas condições? A gente acaba se incomodando com as pequenas coisas e acaba esquecendo o tamanho do presente que elas são em nossas vidas. Mas essas, eu acho que a gente até consegue identificar como dádiva, identificar como presente e agradecer por elas. E a imagem de não tê-las mais após uma reclamação no dia seguinte, ela é até assustadora. Mas será que as coisas que não aconteceram de ruim com a gente também não precisam ser agradecidas? Agradecer as coisas boas é fácil. Lembrar de toda a proteção que nós tivemos, das coisas ruins que não nos aconteceram. A gente também tem essa condição e na proposta que Paulo faz, isso também tem que entrar, porque se é tudo, é tudo. Então agradecer por aquilo que não nos aconteceu de mal, dando graças a Deus, é muito importante. E esse
ponto, a gente não faz nem ideia do que nos poderia ter acontecido virando uma esquina diferente, a gente se atrasando para um compromisso, a gente mudando uma rota porque o celular indicou para a gente. A gente não faz ideia do que poderia ter acontecido nos outros milhares de caminhos que nós teríamos na nossa vida. Então, dá graças por tudo ter acontecido da forma que aconteceu, garantindo com que a gente estivesse aqui, agora, também é importante. Dar graças por aquilo que nós queremos, mas Deus não nos deu, porque seria muito pior se a gente tivesse conseguido aquilo. Também faz parte do tudo que Paulo apresenta para a gente. Às vezes a gente quer algumas coisas por conta de busca de prazer momentâneo, e a real ausência daquilo é um presente de Deus, que garante que a gente não passe pelos problemas que aquele pequeno prazer poderia gerar para a gente. Então, dar graças por aquilo que a gente pediu, por aquilo que a gente quis e não aconteceu, também faz parte do tudo que Paulo provocou. Sentir gratidão por isso. E agora vem a parte mais difícil. Dar graças a Deus, ter gratidão por aquilo que nos aconteceu e que a gente não gostou. Aquilo que aconteceu pra gente, que a gente sofre. Eu digo isso, mas digo isso primeiro para mim do que para vocês. Porque não é nem um pouco fácil esse movimento, mas a provocação de Paulo, quando diz pra gente dar graça para tudo, também fala disso. E pelo menos para compreender um pouco como que a gente pode dar graças para todas essas possibilidades, aquilo que a gente pede, recebe, aquilo que a gente não sabe nem que pode acontecer e não recebe, aquilo que a gente pede e não recebe e aquilo que a gente não quer e vem, ou seja, agradecer a tudo isso. A gente precisa de alguma sabedoria, algumas coisas que nos ajudam a compreender a forma que as coisas acontecem, para que isso alimente em nós a condição de sentir esse tipo de gratidão. Desde muito tempo atrás, há 6.000 anos, há 5.000 anos atrás, os livros de sabedoria que nós tínhamos eram livros religiosos. E a doutrina nos diz que esses livros, eles traziam conhecimento de um povo que nem era desse nosso planeta, veio de outro planeta. E essa sabedoria, eles vieram como professores para nos ajudar a evoluir. Assim como no nosso percurso sempre tem espíritos e pessoas que nos suportam e nos auxiliam na nossa vida. Essa é a lei natural das coisas. Sempre tem alguém nos ajudando e sempre nós estamos nos capacitando para ajudar alguém. E esses livros de sabedoria, eles apresentavam para a gente que nós estamos exatamente no lugar onde Deus nos colocou. O lugar certo. Os Vedas, na Índia, há muito mais tempo, atrás, 6.000 anos, tem um cântico chamado Bhagavad Gita, onde Varuna está prestes a entrar numa batalha. E ele não está motivado para fazer esse movimento. E Krishna, o Deus Criador, para os hindus, vai até ele e diz para que ele cumpra o papel que é dele, que é de ser um guerreiro. E todo esse cântico que relata a batalha é a luta interna
de Varuna em relação aos seus problemas e o desenvolvimento da sua virtude. Então, nesse cântico, Varuna recebe um convite para exercer a função que lhe foi dada por Krishna, que é o Deus, Criador na visão hindu. Para que ele aceite o seu papel, para que ele execute o seu papel, porque na execução do seu papel ele se desenvolve, ele evolui, ele executa a sua missão e auxilia na execução da missão alheia. Seguindo mais um pouco, há 5.000 anos atrás, todo o decorrer da evolução judaica, os precursores dessa religião nos apresentavam a seguinte condição, porque no capítulo, na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, a gente tem ali todos os atributos divinos. E aí eles comentam que são todos os atributos divinos que nós conhecemos, que nós temos a capacidade de identificar. E Kardec ele faz essa questão baseada em todos os atributos que foram distribuídos pelo Velho Testamento. E ele coloca assim, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? A sequência da questão, ela fala exatamente isso que eu comentei. A gente não tem a noção completa dos atributos de Deus. Mas, vamos parar para refletir um pouco. Se Deus é eterno, não teve começo, não teve fim. Infinito, né, que é uma condição da eternidade. Onipotente, ou seja, ele pode tudo. Ele é soberanamente justo e bom. Esse ser, nessa condição, que sabe de tudo e é infinitamente justo e bom, nos colocaria em alguma condição para nos prejudicar? Se ele é bom, soberano não tem nada mais do que ele. Se ele é onipotente e onipresente, onisciente, sabe de tudo, está em todos os lugares, ele colocaria os seus filhos, as suas criaturas em condições onde sua bondade não se aplicasse? Não faz sentido. Frente aos ensinamentos de sabedoria que os judeus nos passaram. Seguindo mais um pouco. Uma filosofia que veio da consequência dos conhecimentos refletidos por Sócrates, Platão e Aristóteles, passou ali por uma linha que foi chamada de filosofia cínica, e depois acabou se tornando o que a gente ouve muito falar hoje em dia sobre estoicismo, que também toca no aspecto de que o universo está organizado, e a palavra grega para universo, ela é uma palavra que tinha o significado de organização. A nossa palavra que a gente usa é cosmos. Cosmos quer dizer organização em grego. Essa visão natural da organização, apesar dos gregos serem politeístas, a visão de ordem da natureza que os estoicos tinham, fala de um Zeus muito mais poderoso do que aquele Zeus que se relacionava com a família dos deuses que estavam ali naquela época. E falava exatamente disso. Cada ser, e não só ser humano, cada microser, cada ser tem uma função específica no cosmos. E essa função garante com que tudo se mantenha em harmonia. Por saber disso, nós não deveríamos nos ocupar em sofrer ou nos incomodarmos com a vida que levávamos. A gente tinha que aceitar essa vida, porque essa vida tinha um propósito em si. E cada um, dentro da estrutura, com a sua função, fazia com que a coisa acontecesse. E naquela época, a função da cidade, a função da polis, a cidade perfeita, fazia com que as pessoas
imaginassem como elas poderiam ser melhores para a cidade e como seria uma cidade ideal. Então, no decorrer do tempo, antes de Cristo, a gente já vinha com uma noção de consciência dos mais sábios de que o lugar onde nós estávamos era o lugar correto para nós estarmos. E isso, de certa forma, ajuda a gente a sentir gratidão, desde que a gente tenha fé nesse conhecimento. Fé não simplesmente de acreditar, é de confiar que a coisa funciona dessa forma. Mas, de novo, nem sempre a coisa é tão fácil. O mundo material que a gente vive hoje, ele nos provoca a refletir, inclusive, se Deus existe. Essa provocação acontece todo dia na televisão, essa provocação acontece todo dia nos jornais. Chegou-se, inclusive, a dizer que Deus morreu na década de 80, 90. Teve um livro com esse nome. Então o mundo ele vem caminhando para uma condição, e isso a gente consegue enxergar o reflexo na vida das pessoas que não tem uma base de religiosidade. E existe diferença entre religiosidade e ter uma religião. Religiosidade é a sua conexão com Deus. Esse Deus que a gente comentou aqui, que é o único, soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente. As condições materiais da vida hoje nos empurram para não acreditar nisso. Mas, voltando para essa história de sabedoria que nos ajuda a nos conectar com a proposta da reflexão de hoje, que é a gratidão por tudo e a consequência positiva que isso traz, vale a pena a gente ver um pouco o aspecto que o próprio Cristo diz sobre o que é felicidade. No começo do Sermão do Monte, ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele começa, eu vou tomar a liberdade de ler os 8 versículos que ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. O termo bem-aventurados fala exatamente sobre aquelas pessoas que são felizes. Ventura, na origem da sua palavra, quer dizer felicidade. Quando Cristo traz para a gente a visão de que os humildes, os mansos, os que choram, os que têm misericórdia, os que sofrem perseguição, são de fato aqueles que... Ele não diz que serão felizes. Ele diz que eles são felizes. Torna a coisa um pouco confusa. E não só para as pessoas que estavam naquela época, 2000 anos, ouvindo o que o Cristo estava dizendo. Como é que pode? Sendo que as pessoas que sentiam maior regozijo, maior felicidade que elas podiam ver, eram as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que tinham poder, as pessoas que tinham beleza, e nada mudou nesse aspecto em relação à nossa convivência. A gente tende a associar a felicidade, o prazer, com o que é bom. Com o dinheiro, com o poder, com a beleza. E Cristo está trazendo uma visão completamente diferente. Temos que ter satisfação
pelos problemas que acontecem na nossa vida, pelas perseguições que acontecem na nossa vida, pelas oportunidades de realização de caridade, pelas oportunidades de fortalecimento da nossa fé. Tem uma brincadeirinha, né, que quanto mais a gente pede paciência nas nossas preces, Deus não entrega para a gente um pacote de paciência. Deus trabalha em nós as coisas que fazem com que nossa paciência cresça. É como se fosse um jardim dentro de nós. Então, se a gente pede força, Ele vai colocar a gente em condições para que a gente desenvolva a nossa força. E assim por diante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos, porque eles fazem refletir os desafios e os caminhos que a gente vai encontrar no decorrer da nossa vida. Mas, voltando para as bem-aventuranças, Jesus faz essa provocação para nós, de que se somos venturados por termos isso, então também temos que ser gratos. E é daí que vem a provocação de Paulo. É daí que vem a condição onde Paulo apresenta para a gente que a gente precisa ser grato a tudo. Porque se os judeus, os hindus, os gregos já nos disseram que Deus coloca a gente onde a gente precisa estar, e Jesus diz para nós que as oportunidades que nós temos de chorar, de sermos mansos, de sentirmos misericórdia pelo nosso irmão, alimentam em nós a felicidade e a satisfação. Isso mostra e clarifica o porquê que Paulo disse que devemos agradecer a tudo. Mas essa é uma visão filosófica religiosa. Essa é uma visão que o mundo materialista tem jogado para escanteio. Mas apesar de tudo, esse mesmo mundo materialista, através da ciência, através da psicologia, tem nos apresentado a mesma informação com aspectos diferentes. Por exemplo, existem duas condições para a nossa sobrevivência, para o nosso comportamento. A primeira delas é o que a gente chama de emoção. E a emoção, ela não é uma coisa controlável. A emoção, ela está diretamente ligada às nossas condições químicas corporais. Por exemplo, quando eu estou sob ameaça e eu sinto medo ou raiva, isso basicamente são hormônios secretados no meu corpo que fazem com que eu decida entre me proteger ou correr, ou atacar. Esse hormônio é a adrenalina, que a gente sempre ouve falar. E quando nós amamos alguém, quando uma criança nasce, quando um casal se relaciona, tem um outro hormônio chamado ocitocina, que produz um prazer tremendo e faz com que a gente goste do outro, que a gente sinta um afeto, que a gente confunde com amor. As emoções são produzidas pelos hormônios. Os sentimentos são gerados pelo nosso espírito a partir dos hormônios que secretamos. E o mais curioso é que o caminho não é de mão única. Não é da emoção para o sentimento que a coisa só funciona. O sentimento também consegue influenciar no hormônio que nós vamos produzir e na emoção que nós vamos sentir. E é aí que a ciência, apesar de abandonar toda essa visão religiosa,
ela apresenta a ideia de que a gratidão é uma forma de olharmos a vida de uma forma positiva, tentando encontrar nela todas as oportunidades de aprendizado, todos os propósitos. Quantas vezes a gente não passa por um problema e somente 2, 3, 5, 10 anos depois a gente olha para o problema e fala: esse problema foi crucial, ele foi chave para que eu aprendesse exatamente aquilo que eu precisava para 2 anos depois eu conseguir realizar aquilo que apareceu na minha vida. E eu não fazia nem ideia de que ia aparecer. Então, apesar de não enxergarmos os propósitos da vida, ela mostra para a gente que ela tem propósito. E cada um, olhando pela visão material ou não, com um pouquinho mais de maturidade e experiência, consegue perceber esses caminhos, esses direcionamentos que a vida nos aponta. E quando a gente olha para as condições que a gente passa com gratidão, a gratidão que Paulo provoca a gente, de sentirmos-nos gratos por tudo, o hormônio que a gente provoca a ser secretado no nosso corpo é a dopamina. O mesmo hormônio capaz de dar a saciedade de quando realizamos alguma coisa, quando atingimos e cumprimos alguma meta. Então, fisicamente, corporalmente, nós somos beneficiados por conta da gratidão. Nós recebemos os benefícios corporais. Nossa vida se torna menos deprimida. Os próprios psicólogos e os próprios psiquiatras têm remédios que bloqueiam e que, os hormônios que nos colocam para baixo e facilitam a secreção de dopamina no nosso corpo para que a gente consiga sair, por exemplo, de um estado de depressão. Então a ciência também já identificou os benefícios da gratidão. Mas só que ela não sabe o que o Espiritismo diz para a gente. Que quando nós estamos num estado de conexão com vibrações positivas, muito mais do que boas sensações corporais, nós também recebemos o auxílio dos bons espíritos que estão disponíveis para nos auxiliar na nossa evolução, estão disponíveis para que as coisas funcionem harmoniosamente como a sabedoria antiga sempre nos apresentou. E como eu comentei, sempre tem alguém mais experiente ensinando e suportando e protegendo aquele menos experiente. É só a gente olhar para a condição de pais e filhos, para a condição de os nossos bichinhos de estimação. Nós estamos naturalmente buscando cuidar, porque é da essência natural das criaturas de Deus cuidar, e estamos sendo cuidados. Todos nós, numa cadeia de relacionamento e de cuidado por espíritos superiores e por nós cuidando de espíritos, inclusive inferiores. Isso por si só também é condição de nos sentirmos gratos. Essa gratidão, também olhando por um outro aspecto, digamos moderno, porque quem desenvolveu isso vivenciou um processo nos campos de concentração. Ele era judeu também, né? Falamos de judeu. Ele era judeu e viveu um grande período nos campos de concentração, Viktor Frankl, que desenvolveu um trabalho psicológico que nos informa que é muito mais fácil vivermos os sofrimentos da nossa vida, e ele não passou por poucos sofrimentos, ele passou por muitos sofrimentos, se nós adquirirmos uma visão de propósito na nossa vida. E essa visão, ela é capaz, sim, de nos fortalecer, de encontrar significado no sofrimento, de nos dar paciência para aceitar o aprendizado que temos agora, sabendo que ele vai ser útil lá na frente, sentindo gratidão por tudo. E por consequência, bem-aventurados
aqueles que são gratos, porque receberão todo o auxílio divino na execução de sua evolução. E com essa bem-aventurança que acaba sumarizando tudo isso que a gente refletiu, eu convido vocês a fechar os olhos e, no movimento de gratidão que toda prece deve conter, vamos agradecendo pela nossa vida, agradecendo por nossa família, agradecendo pelas condições de utilidade que temos, porque às vezes não temos um emprego, mas se estamos sendo úteis para alguém, estamos trabalhando, estamos nos desenvolvendo e estamos ajudando no auxílio ao próximo. Então, agradeçamos pelas oportunidades que temos de ser úteis. Que possamos agradecer pelas pessoas que estão à nossa volta, que invariavelmente se comprometem com a nossa evolução, independente da forma que atuam na nossa vida. Seja nos auxiliando, nos puxando, nos encaminhando, sejam nos empurrando, através das formas que nós não entendemos por que acontecem na nossa vida. Que possamos agradecer pela saúde que temos, pela capacidade de realização que temos neste momento. Que possamos agradecer por termos contato com essa doutrina magnífica, que nos ajuda a compreender a sabedoria que há muito nos é apresentada neste planeta e que pouco a pouco vai se desvelando, e que se em tempos antigos era acessível somente a iniciados, a pessoas que tinham a condição de se conectar por sorte, por qualquer outra forma, e a massa não tinha a condição de compreender, hoje isso está acessível. E isso está na nossa frente. Afinal de contas, a doutrina espírita é a chave de compreensão de toda a sabedoria que tivemos em nosso planeta e nos auxilia para a nossa evolução. Como não ser gratos por todos aqueles que passaram antes de nós para que isso chegasse até nós. E como toda prece, também vamos pedir. Mas vamos pedir coragem para conseguir levar à frente esses conhecimentos que temos, coragem para executá-los em nossa jornada de evolução, coragem e força e atenção na vigília que a doutrina nos convida, para que possamos, nos momentos de dificuldade, nos conectarmos aos espíritos que estão disponíveis para nos auxiliar e para que eles nos orientem através de nossa consciência, onde todas as leis estão guardadas e onde a doutrina nos diz que temos todas as ferramentas que nos auxiliarão na nossa interpretação das nossas ações e na construção do espírito potencial que somos, que já eclodiu de uma semente, mas que cresce frente aos espinhos, frente às dificuldades, mas um dia vai virar uma árvore capaz de gerar frutos e sementes que serão protegidas por ela e conduzirão aos propósitos divinos a evolução de todos os seus seres. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.